Simple past. Irregular verb. Os verbos regulares são aqueles que, ao passarem para o tempo verbal passado simples ou simple past e particípio passado, past participle, acrescenta-se ao radical o sufixo ed. Eles constituem maioria na língua inglesa. Já os verbos irregulares, apesar de não serem maioria, são utilizados constantemente. Logo, a sua importância também é significativa. Eles não seguem uma regra, cada verbo tem a sua forma própria nos tempos verbais mencionados anteriormente, e cabe a nós, aprendizes e falantes da língua inglesa, memorizá-los para utilizá-los adequadamente. Lista de verbos irregulares. Separamos uma lista que contém os principais irregular verbs da língua inglesa, destacando-se a base, form, a forma base, seguida da tradução em português e com a flexão tanto no simple past quanto no past participle, para que você possa observar a variedade das terminações desses verbos. Observe que algumas terminações podem ser as mesmas nas três colunas, como put, estes são os verbos uniformes. Nas duas colunas, como meet, esses são verbos biformes, ou diferentes em todas, como o verbo write. Estes são os verbos triformes.
Não se esqueça de que os verbos foram traduzidos na tabela para facilitar a aprendizagem. Então, sempre que os utilizar, verifique no dicionário os outros sentidos que cada um deles pode ter, evitando-se colocações inadequadas. Lembre-se de que os verbos irregulares ou irregular verbs têm a mesma flexão para todas as pessoas, facilitando dessa forma a aprendizagem deles. Observe os exemplos seguintes na tabela com o verbo comprar em inglês, no passado simples e no presente perfeito. Dicas sobre os verbos irregulares. A melhor maneira de aprender as formas dos verbos irregulares em inglês é praticando e fazendo exercício. O uso dessas formas em diferentes situações são mais eficientes do que simplesmente o método de decoreba. Portanto, consultar a lista acima quando necessário é uma forma interessante de memorizar a formação de cada um. Com o tempo, isso se tornará natural. Atenção! As formas negativas e interrogativas dos verbos irregulares no Simple Past seguem as mesmas regras que aprendemos a utilizar com os verbos regulares, lembrando sempre de fazer o uso do auxiliar did. Negative form.
Interrogative form. Thanks for your attention. See you next class.